pessoal, a paz de Jesus, amor de Maria para todos nós. Mais uma quinta-feira juntos, estamos aqui há mais de um ano. Dia 22 de março foi a primeira vez que eu fiz a reflexão. Naquela época, um ano atrás, nós tínhamos algumas notícias ruins nas mídias e meu objetivo era ficar trazendo a palavra de Deus para ir aliviando aquele momento de medo, mas sinceramente eu não imaginava que iria passar o ano inteiro e que as notícias hoje ainda fossem piores do que a de um ano atrás. Mas graças a Deus estamos refletindo a palavra de Deus, o que nos sustenta, o que nos fortalece, né? Inicialmente eu comecei diário, depois passamos para uma vez por semana e estamos aqui. Inicialmente, na primeira partilha que eu fiz, eu trouxe aquela passagem que Jesus manda os discípulos passarem para outra margem e ele fica em oração. E depois ele segue sobre as águas, né? Um momento de tempestade, que os discípulos se amedrontam quando acham que é um fantasma e ele acalma e diz, não tem mais, sou eu, calma. Pedro pede para ir encontrar com ele, ele permite, mas Pedro vacila e ele diz, homem de pouca fé. Hoje, um ano depois, nós continuamos na tempestade, né? Na tempestade. E eu trago uma partilha de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, que diz o seguinte. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, passemos a outra margem. E, despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe, Mestre, não te importas que pereçamos? E eles, dele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhe disse, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só. Nós começamos no dia 22 de março com uma reflexão que estávamos atravessando uma tempestade, mas que deveríamos dar a mão que Deus nos ampararia. Continuamos na tempestade. Dessa vez, nós vamos refletir que Jesus estava dormindo no barco. Por que era que ele estava dormindo? Se vocês lerem os capítulos anteriores, vão entender que Jesus tinha trabalhado o dia todo, ele tinha atendido multidões, ele tinha dado muitos ensinamentos. Os discípulos estavam com ele, escutando todos os ensinamentos. E aí ele diz assim, vamos para outra margem. Os discípulos são obedientes. Tanto na primeira tempestade como nessa, eles entram no barco. Jesus, cansado, entra e vai dormir. Ora, mas Jesus disse, vamos para outra margem. Claro, aconteceu de repente uma tempestade. Quem conhece um pouco sabe que o mar da Galileia é um lago. E ele fica numa parte de uma depressão relativa, porque ao redor dele tem os montes e normalmente é calmaria, não tem ondas fortes. Mas dependendo das variações climáticas, da temperatura de alta pressão com baixa pressão, ou seja, o calor, né, com o encontro dos ventos quentes com o vento frio, pode provocar o que a gente chama de movimentos nos ventos e provocando as ondas fortes, o que dá causa à tempestade. E de repente surgiu essa tempestade, do nada, com violência. Jesus estava dormindo. Dentro do barco, ele tinha os discípulos, que eram profissionais de pesca. Eles tentaram fazer tudo o que eles podiam e não
não acalmaram, não contornaram a situação. E aí eles se desesperaram e foram questionar Jesus, inclusive com, assim, mestre, não te importas que pereçamos? Ou seja, chamando a atenção de Jesus, reclamando. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quando a tempestade está grande, será que algum de vocês que está ouvindo agora já não pensou, meu Deus, o que é que o senhor está esperando para acabar com essa pandemia? Né? Nós estamos na tempestade. Faz um ano. Houve um período de um pouquinho de calmaria, né? Que eu até deixei de fazer reflexões diárias, passei a fazer as reflexões semanais, mas a tempestade voltou forte. Os ventos estão violentos, a água está entrando no barco, e aí os pescadores vão para ele e perguntam. Ele vai, antes de acalmar os pescadores, acalma, cala o vento e as ondas do mar. Tudo obedece a Deus. Olhe, não existe tempestade que não acabe. Não existe. Ela pode voltar em outro momento, como nós vimos a primeira, estamos refletindo a segunda, mas essa tempestade vai passar. E aí o Senhor pergunta, diz para os discípulos, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A pergunta é para nós hoje. Por que estamos com tanto medo? Não temos fé? O nosso medo está maior do que a nossa fé. Aí é que está a diferença. Se tivermos fé e a certeza, porque os discípulos conheciam, eles tinham passado o dia escutando os ensinamentos, eles sabiam que ele era o Filho de Deus e estava no barco com eles. E mesmo assim, se amedrontaram. Muito comum, né, na nossa vida. Mesmo tendo fé, mesmo sabendo das providências de Deus nas nossas vidas, nós muitas vezes sentimos medo. E peçamos a Deus que este medo não seja maior do que a nossa fé. Que o Espírito Santo venha fortalecer a nossa fé, para que a gente realmente consiga passar pela tempestade. Porque Jesus está no nosso barco. Jesus está na nossa vida, está na nossa casa e na nossa família. E Ele tudo pode. Então vamos pedir. E eu espero, sinceramente, que quando essa tempestade passar, assim como os discípulos se questionaram quem é este que até o vento e o mar lhes obedece, nós também possamos refletir que Deus foi quem acalmou essa tempestade e que Ele sim, a providência divina, vai nos libertar dessa pandemia. Essa fé que nós temos que ter. Estamos na tempestade, mas Jesus está conosco no barco e Ele vai acalmar e tudo vai voltar a ser normal. Essa pandemia vai passar e para a gente ficará o exemplo de mais amor, de mais compreensão, de menos menos medo e muito mais fé, porque a fé é que vai nos ajudar a passar tudo isso. Amém?